Olá, gente, tudo bem? Que bom ver essas carinhas aqui. Tava com saudade de vocês, sorriso, Olá. né? Empolgação de vocês. Oi, Patrícia, tudo bom? Me Oi, conta aí como Bruna, é que estão as coisas. tudo bem? As coisas estão caminhando. Foi uma semana assim bem tensa e intensa. Acho que a equipe toda, todo mundo ali balançando a cabeça. Foi. Eu até pensei em momentos assim em desistir, porque quando a gente começou a fazer esse protótipo, né, a pensar como seria, eu até falei assim, não vou desistir, mas aí a equipe falou, não, vamos seguir em frente. E aí eu lembrei, né, que como tem esses encontros coletivos, tem os outros empresários, eu entrei em contato com eles no WhatsApp, eles falaram, não, aqui também está difícil, mas a gente está tentando. E aí eu reuni com a equipe e foi todo mundo. Ai, que bom ouvir isso. Mas se preocupe, eu estou aqui para facilitar, né, como agente de inovação do Sebrae. O meu papel é esse, facilitar para que você não venha desistir, né? Estamos juntos, qualquer dúvida, eu vou sempre estar com vocês aqui durante esse ciclo, né? São 4 meses, eu sei que no início realmente muda a rotina de vocês, mas não se preocupe não, a gente vai ajustar isso se for preciso, tá bem? Sim, e aí, equipe, me contem. Ô, Patrícia, olha, eu tô tão empolgada. Exatamente isso que eu ia fazer. Eu já ia falar com a equipe, porque se eles quisessem falar como foi para eles, né, essa semana, seria interessante para você já ter uma noção de como foi para cada um aqui. Foi uma correria. À vontade, gente. pessoal. Mas, assim, a ajuda de Bruna foi essencial para o entendimento. Patrícia estava conversando contigo e Bruna passando diretamente para a gente aqui algumas coisas, sabe? E facilitou muito o entendimento do que a gente tinha que fazer. Mas foi muito corrido por conta do tempo, por conta de tanta coisa para a gente fazer aqui dentro. Foi bem complicado. Eu imagino, Eric, deve ser mesmo. Foi uma coisa nova, né? Então, para colocar em prática é um pouco difícil, mas tá todo mundo motivado a dar certo. Vai sim, mas a gente vai conseguir. Que bom, vamos sim. Dona Bruna aqui, é bom ver a senhora de novo. E sabe uma coisa que eu queria registrar, que eu acho que legal, o próprio mudou com a nossa rotina de trabalho, então isso deu uma motivada na gente, né? Eu estou muito empolgada, Bruna, muito empolgada mesmo. É muito bom ouvir isso. E aí, Aliana, Isaías? Eu aqui na cozinha estou bastante apreensivo, né? Aguardando as coisas começarem a acontecer para ver a melhora do restaurante, né? Para verificar aí se tá legal, tudo que você nos orientou a fazer, se vamos ter os resultados que estamos esperando, né? Então, estou aqui apreensivo. Fala, Eliana, pode falar. Não, eu queria falar, dona Patrícia, lá na recepção, é bom porque a gente começou a ter uma energia diferente, super positiva, assim, de imaginar que vai vir um retorno através da resposta dos clientes e a gente vai poder melhorar, né, o que a gente estava notando de dificuldade, que era a ausência de clientes e tudo. Então, assim, tá bem motivado mesmo. Gente, eu fico muito feliz. Sim, Patrícia, você ia falar alguma coisa? Porque aqui eu não te ouvi. A gente usou, né? Teve aquele guia do empresário, tinha lá guia do empresário, mas eu usei guia da empresa. Todo mundo pegou o guia, leu, se esforçou, apesar do acúmulo, né, de tarefas, tá? A gente está meio sobrecarregado. Mas, Bruna, essa equipe, eu não sei, todo dia eu tenho que agradecer, porque essa equipe é muito boa mesmo. Patrícia, agradeça mesmo. Porque olha o sorriso da sua equipe, a senhora precisa ver aqui com a minha paisagem aqui, eu estou com o coração transbordando e sei, gente, o início é difícil mesmo, ainda mais que o restaurante, né, apesar de a gente ter identificado algumas coisas, tem a questão da correria, vocês relataram o acúmulo de funções, e ainda isso para mudar, né, o que eu trouxe, as ações. Então, não se preocupem, vocês estarão, né, eu estou à disposição para auxiliar vocês nessa etapa, e vamos com tudo, tá bom? Vamos, né, equipe? Vamos. O que será que Bruno vai trazer para a gente hoje? Vamos que vamos. Então, Eric e equipe, hoje a reunião é justamente para eu saber como foi o desenvolvimento desse modelo, se vocês conseguirem encontrar algum modelo que se encaixasse aí, né, na correria de vocês. Então, eu vou perguntar algumas coisas para a dona Patrícia,
e aí a dona Patrícia também pode, né, pedir para a sua equipe auxiliar nesse momento. São perguntas, pessoal, sobre como vocês desenvolveram mesmo. Então, se vocês não tiverem alguma resposta, se não souberem, se vocês acharem que não entendeu, que achou um pouco complicado alguma questão, esse é o momento para vocês me falarem, para eu poder facilitar e auxiliar vocês nesse processo, tá bem? Dona Patrícia, eu não te ouço. Eu acho que seu microfone está desligado. Desculpa. A gente tem algumas dúvidas e esse é o momento da gente sanar essas dúvidas com você. Pronto, sim. Isso, então, né, vamos aproveitar e já começar para a gente conseguir encontrar, né, uma solução, ajustar, se for preciso, né, para a gente já começar. Então, me conta, dona Patrícia, vocês conseguiram encontrar um modelo, né, vocês acharam complicado, né, encontrou meios, apesar da correria para vocês fazerem um tempinho? Me conta aí como é que foi isso. Sim, Bruna, depois daquela reunião que a gente teve aqui, que a gente sentou e viu os problemas da nossa empresa, né, que a gente fez aquele brainstorm que você falou com a gente, ensinou o que era, e a gente priorizou aquele problema. A gente definiu que para resolver o nosso problema com a questão dos clientes que não estão vindo para o restaurante Macadâmia, a gente definiu que a gente precisaria fazer uma pesquisa de satisfação em QR Code. E aí teve essa proposta, né, do Manual do Empresário de fazer uma prototipagem, é isso, né, o nome, para dar implementação desse questionário de satisfação em QR Code. E aí a gente foi fazendo. Tá vendo? Eu gosto assim, ó, a Patrícia já ficou ligada no que ela tinha que fazer, né? O para casa que eu dei para ela, então é isso aí mesmo, né? É avaliar o que nós fizemos, né? O problema que a gente conversou naquela reunião, para saber. E me diz aí, e o processo para encontrar esse modelo foi fácil? Vocês precisaram de um pouco mais de tempo? Precisaram pesquisar? Me diz aí mais ou menos. Não foi muito fácil, não, mas aí a gente usou, né, a experiência do Isaías, que ele está ali na cozinha, ele tem essa ideia de como fazer os processos, né, de começar a preparar os alimentos, e aí ele foi dando a gente uma ideia de como fazer esse questionário, nessa pesquisa de satisfação. E junto com a Jéssica também, que ela está ali no caixa, ela tem uma noção maior dessas coisas de formulário, de planilha. E aí eu vou passar para eles dizer para a senhora. Pronto. Jéssica, Isaías. Então, dona Bruna, eu aproveitei alguma experiência que eu tenho, né, um pouco de experiência em relação ali ao como conduzir as atividades na minha cozinha. Aí eu tenho muita preocupação em conduzir a minha atividade de uma maneira um pouco técnica também, né? Então, eu compartilhei um pouco da minha experiência, não só da minha experiência, mas também da minha necessidade, né? Porque eu preciso que venha a ser desenvolvido essa pesquisa de satisfação para eu saber o que os clientes estão achando do alimento que eu estou preparando, se eu preciso mudar alguma coisa. E eu acredito que isso vai ser muito bom mesmo, né? Porque virão reclamações e, principalmente, o que eu preciso são ideias, né? E estamos aí, unidos, para poder tentar construir e implementar aí essa pesquisa de satisfação. Jéssica? Oi, dona Bruna. Então, dona Patrícia comentou aí do formulário, como eu e a Arliana aqui, né, a gente meio que divide esse trabalho de marketing, divulgação, propaganda. A gente pensou nesse formulário, inicialmente eu pensei no formulário em papel, pensando na dificuldade dos clientes, né, de manipular meio digital. Aí os nossos colegas sugeriram o QR Code e a gente iniciou e fez o QR Code. Mas pensei inicialmente no papel, mas também a gente chegou à conclusão que poderia gerar um desperdício, porque papel, né, e aí as pessoas podem não responder, e aí fica aquele papel rolando lá no salão, e aí né, tem toda essa questão também da poluição, enfim. E a ideia do digital foi mais prático, vai gerar menos custo, mas não foi fácil de fazer, implementar. A gente teve que pesquisar para poder fazer formulário, porque ninguém nunca, apesar de eu trabalhar com formulário, né, no caixa, eu nunca tinha feito um formulário de pesquisa, assim, nunca tinha visto isso no Google, te pesquisou, mas fizemos.
Ah, que bom, ainda mais na correria que vocês tiveram, né, dona Patrícia? Eu imagino. Isso que Jéssica está falando aí, né? Aí o Isaías sentou e fez todo aquele fluxo de como o questionário ia chegar para o cliente, de que forma seria essa abordagem, e aí foi passando para o Eric, para a Jamile, para a Arliana, né? Porque o Eric e a Jamile estão ali no atendimento, eles são garçons, a Arliana está na recepção, e aí foi feito todo esse fluxo. E a Jéssica, também junto com a Arliana, fez o questionário. E o QR Code. Então, que todo mundo conseguiu contribuir um pouquinho durante o processo. Todo mundo envolvido nesse processo. A Aliana, ela ajudou bastante, porque ela tinha tomado um curso na universidade dela sobre o Google Forms, e ela apresentou a ferramenta para a gente, explicou como é que fazia, né? E aí, Jamile foi dando algumas ideias, o pessoal também foi participando para ver quais seriam as perguntas que seriam mais interessantes para colocar. A gente juntou com a ideia do QR Code também, né, para colocar no meio das mesas. A Jamile pode até falar um pouquinho, e a Arliana também, em relação a isso, porque foi uma troca de ideias mútuas, né, de todo mundo. Tanto a Patrícia mostrou necessidade, foi perguntando, e assim, a gente teve várias visões para tentar conseguir um bem comum, né, dentro desse protótipo. E antes puxando aí para o que Eric, Jéssica, perdão, o que Eric falou sobre a questão de ajustes, que eu acredito que você deva falar sobre isso, né? Que vocês observaram, você mesmo comentou a respeito é um tipo de ajuste, né? Quando você imaginou o papel e aí vocês começaram a pensar como o cliente, né? Se colocar no lugar dele, isso é um ajuste. E vocês observaram que precisou de mais ajustes além desses? Me contem aí. Teve uma questão do ajuste também com a questão do QR Code, né? Porque tem alguns clientes que ainda não estão acostumados com essa tecnologia, e aí o pessoal que aplicou a pesquisa, né, que foi mais o Eric e a Jamila, eles podem falar sobre essa questão do QR Code. É um ponto de ajuste para a gente. Jéssica, ia complementar isso também, né, Jéssica? Eu te falei que você ia falar antes sobre isso? Não, eu só ia complementar que começou tudo, inclusive, com relação ao fluxograma, né, que Isaías fez, e a gente conseguiu entender toda a didática que vai se dar com a aplicação da pesquisa de satisfação. Era só para complementar mesmo. E aí vocês conseguiram, através disso, visualizar como vai ser na prática. Aí vocês observaram ajustes que a dona Patrícia comentou. Exatamente. Você também, né, observou que você deu uma ideia inicial e depois você percebeu que não seria, no momento, muito atrativo para o cliente o papel em si, né? Sim, e não seria interessante para a gente também, né? Porque, no fim das contas, geraria um custo. E se não fosse tão promissor. Acho que no meio digital a gente vai economizar, né? Enquanto empresa. Eu, como caixa, estou pensando no financeiro, né? Sim. E, Jamile? Foi mesmo, dona Bruna, assim, Isaías conseguiu colocar no papel, assim, né, como cada pessoa ia se posicionar, né, diante dessa testagem, e uma coisa, assim, que ajudou bastante a gente, que o Eric tá ali, né, mais no contato direto com o cliente, é que a gente percebeu que tem muitos clientes da gente que trabalham nas redondezas, né, então, que trabalham em banco, em clínica, e às vezes essas pessoas têm um tempo reduzido para almoçar, às vezes tem 40 minutos, uma hora, e aí alguns deles sugeriram para a gente pegar também essa pesquisa e colocar, mandar por WhatsApp, compartilhar em outras redes sociais. Eu acho que isso seria até, poderia ajustar, dona Patrícia, um ajuste para a gente fazer uma coisa interessante. Uma coisa interessante também que a Arliana falou foi em relação a depois que a pesquisa, que passa o mês, que os clientes respondem. Fica bem mais fácil, a Arliana pode até falar acerca disso também, fica bem mais fácil para poder visualizar. Né, Aliana? Em relação Aliana, sim, tô vendo ela aqui agora. Sim, fala. Esse microfone estava mutado. Tá. Porque quando finaliza o mês, a gente consegue fazer o levantamento do que foi que aconteceu, e aí, através da análise daquelas respostas, a gente vai fazer algumas melhorias para o mês seguinte. E assim, todos os meses, entendeu? No papel, a Aliana falou que no papel ia ser difícil, né, para ela poder fazer essa análise e entregar para a dona Patrícia. E aqui a gente não ouvi, Jamile. Não te ouvi. Não, eu ia perguntar à dona Bruna, assim, que eu vi em algum lugar, dona Bruna, eu entrei no site do Sebrae lá, né, fiquei lá olhando, eu vi em algum lugar lá falar assim, melhoria contínua.
Eu acho que é um pouco disso que a Arliana está falando, né? Da gente cada mês ali avaliar e tal. Buscar sempre um ajuste, porque se a gente consegue medir, se a gente consegue observar para mensurar, então a gente pode melhorar, não é isso? Sim. Então, já que vocês já conseguiram, né, avaliar e observar esses ajustes, se eles podem, né, a gente pode trazê-los depois à tona para a gente ver o que pode ser feito. Agora eu quero saber sobre os testes, né? Dona Patrícia, me fala aí como foi a questão de desenvolver esses testes com os clientes, como vocês avaliaram isso? Foi complicado pela dinâmica do restaurante, né? Porque vocês tinham que aplicar, né, testar, mas também tinham os afazeres de vocês. Como é que foi isso? Sim, a gente sentou, né, fez uma reuniãozinha para definir como é que seria durante a semana que a gente ia aplicar esses testes. Aí o pessoal deu a ideia, né, a Jamile deu a ideia da gente ver quais tipos de clientes que a gente ia fazer o teste. Foi bem interessante isso que ela sugeriu. E aí a gente definiu os clientes, usou o fluxograma que o Isaías fez e começou a testar. Então, a testagem já está todo mundo. Vocês começaram. Já começamos. Apesar da dificuldade inicial, da gente, e até assim, um pouco os clientes não queriam muito, mas a Jéssica, que fica ali mais em contato com eles no caixa, naquela hora do pagamento, foi conversando com eles, mas a gente já está testando. A recepção de Arliana também, e na recepção, como é que foi esses testes aí, os clientes? Foi, de certa forma, tranquilo, né, mas assim, alguns que a gente fez um teste, né, inicialmente, selecionou alguns clientes para fazer essa amostragem, e alguns tiveram um pouco de resistência, outros por não conhecer, mas outros já foram bem receptivos, então eu diria que está bem, assim, não foi uma questão, assim, está 100% ainda, né, acho que está nessa fase inicial, mas já tem um resultado bem positivo, um retorno bem positivo. Ah, que bom, mas é normal também, né, gente? As pessoas às vezes têm resistência para responder alguma coisa, né? Fica um pouco desconfiado. Mas eu estou feliz de já começar os testes. E sobre o roteiro, assim, de entrevista que a Arliana mencionou, que vocês já escolheram os clientes, né? Uma amostra para analisar. Como é que foi o roteiro, né? Como é que vocês desenvolveram isso? A gente sentou tudo em reunião, aqui no Macadâmia, tudo é todo mundo junto, e aí a gente sentou, e aí fez esse roteiro de entrevista, porque essa entrevista, né, pelo que a gente entendeu, não sei se está certo, aí a senhora disse para a gente, dona Bruna, porque a gente entendeu que tinha que fazer essa entrevista para os clientes que estavam fazendo o teste, para a gente ver se o nosso formulário estava corretinho, e aí a gente sentou e foi fazendo as perguntas. Cada um foi dando uma ideia de como poderia ser a pergunta, e a gente montou esse roteiro. O roteiro já está pronto e já está em andamento. Enquanto os clientes estão lá usando a nossa pesquisa de satisfação com QR Code, já estão fazendo a entrevista. Mas eu acho que o Eric pode falar um pouco melhor sobre isso. Então, todo mundo participou, como a senhora está falando, numa reunião, mas algum responsável? Não, o responsável a entrevista foi feita por todo mundo, né? Todo mundo colocou as perguntas da entrevista. Okay. Mas o responsável por fazer o teste mesmo é o Eric e a Jamile, que eles são garçons, e a Arliana, que ela está na recepção. Ao final de cada atendimento, a gente apresentava para o cliente, correto, Jamile? E explicava para ele a importância que tem da pesquisa de satisfação para com a empresa, né, e também para com o cliente, ele poder ter um atendimento melhor, ter um ambiente de empresa melhor, ter um produto melhor também, né, e assim, aparentemente, os clientes demonstraram estar bastante solícitos e querendo ajudar, sabe, o que deu para perceber, tanto que eu conversei com o Jamile sobre isso, foi isso, que os clientes estavam dispostos a ajudar mesmo a gente. E também, dona Bruna, aquele guia, aquele modelozinho que a senhora deu para a gente, que tinha ali umas questões de, umas ideias de pergunta de contextualização, né, para poder ir movimentando assim, as perguntas que a gente ia fazer, aquele modelo ajudou bastante. Então, com base naquele modelo, né, a gente ajustou ali o nosso contexto do restaurante e foi muito útil. O modelo foi realmente muito útil, senão a gente tinha ficado meio perdido. Ai, que bom que vocês utilizaram e foi útil, né?
Então, é justamente para eu saber, e aí vocês que estavam, né, a Arliana, né, a Eric com o Jamile ali, que ficaram mais próximos do cliente, porque no final das contas, né, a ideia é justamente o cliente se sentir à vontade ao ponto dele apontar melhorias, né, e elogios, né, sugerir coisas, isso que é o interessante. E como vocês observaram, vocês acham que eles entenderam, teve dificuldade, eles perceberam que aquilo vai trazer um retorno positivo para eles mesmos? Isso aí. A gente considera que, assim, quando conversava e apresentava aquilo para o cliente, ele sempre falava, poxa, que interessante que vocês estão colocando isso. Até alguns clientes, por exemplo, que não eram muito de falar muito com a gente, trabalhando ali como garçom, eles posicionaram isso também, não foi, Jamile? Foi sim, dona Bruna, assim, a gente escolheu 5 clientes, né, a gente escolheu ali clientes de perfis diversos, tanto que teve administrador, contador, já teve um rapaz que trabalhava mais com questão de obras, então foi bem diverso, assim, para a gente poder captar, né, as várias experiências que os clientes têm. Alguns foram bem solícitos, né, foram bem gentis, assim, com a gente, mas teve um cliente, eu até comentei com você, que teve um cliente que ele, assim, não botou muita fé, sabe, ele achou assim, vocês botam pesquisa de satisfação, mas vocês não ligam para aquilo que a gente como se fosse mais alguma coisa, ele achou. Tipo assim, vocês não vão usar para nada isso, né? Mas aí a gente foi contornando ali e tal. Mas na maioria dos casos, como o Eric e a Arliana falou, 95% dos casos eles foram super solícitos, entenderam a importância ali, né, da gente estar preocupado com eles e tal. Foi muito legal. Tá sendo uma experiência muito legal, né, Eric? Tá demais. Me falem, já que vocês mencionaram isso, e vocês 3 principalmente, eu sei que os demais auxiliaram, né, eu tenho consciência disso, mas como os 3 estão ali, né, no corpo a corpo, vocês precisaram, mudar alguma dinâmica, né, a Jamile mencionou algumas abordagens com o cliente um pouco resistente, desconfiado, mas vocês, até para abordar, vocês precisaram se preparar antes, treinaram. E aí, a Arliana treinou alguma coisa aí? Sim, não é um treino para a fala ser praticamente a mesma com todos os clientes, né? A padronizar, né? E de uma forma que seja, que chame o cliente para nos ajudar, né? E de uma forma, assim, não só falando, me ajude, não, mas assim, vamos contribuir para a melhoria, né? E aí a gente padronizou realmente uma fala para os 3 que estão ali na linha de frente, né, ter uma condução praticamente igual, para o cliente não sentir uma diferença, ouvir um falando e outro falando de uma forma diferente, então a gente meio que padronizou sim a fala. Excelente, que vocês se preocuparam com isso. Oi, Eric. Teve um papel ativo também da dona Patrícia, porque assim, como ela fica volante ali dentro da empresa de um lado para outro e conhece muito cliente nosso, né, e assim, ela é o chamariz da empresa, porque ela está conversando com todo mundo lá, está sempre querendo ajudar de um lado e de outro, e assim, a proatividade dela ajudou muito, 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 até os clientes poderem ver que o que a gente estava fazendo era com a aval dela. Trouxe confiança, né? Muito, sim. Obrigada aí, Eric. Eu fiquei, né, no salão, vendo como é que estava sendo esse processo de testagem e verificando também se aquele fluxo estava sendo seguido, o momento que o cliente recebia a proposta de responder à pesquisa de satisfação. Eu observei muito também se o cliente estava gostando do momento da abordagem. Eu acho que talvez esse seja um ajuste, porque eu verifiquei que, vez ou outra, o cliente não gostava de responder ali naquele momento. E aí eu acho que a gente pontua isso como um ajuste que pode ser feito no nosso... No caso, dona Patrícia, a senhora se refere ao momento da abordagem, porque eles mencionaram que vocês passaram para a padronização, né, para todo mundo falar a mesma coisa, para não criar dúvidas, né, não gerar dúvidas no cliente. Por exemplo, a Jamile aborda de um jeito, não, mas o Eric me falou uma coisa, já a Arliana de outro modo. Mas a senhora se refere ao momento, né? Não, sim. Tem cliente que aceita o início, não é isso? Isso, o momento da abordagem também a forma de responder, porque, assim, o QR Code está num display em cima da mesa. Alguns clientes pontuaram que seria interessante que esse QR Code fosse enviado ou por um link ou por WhatsApp,
a gente não conseguiu ainda entender muito bem de que forma. Aí acho que agora a senhora pode dar esse auxílio para a gente dizer como seria. Com certeza, sim, vamos trabalhar nisso sim, sem dúvida. Então, já que vocês já me falaram sobre testaram, né, que observar esses ajustes, as melhorias que podem ser feitas, agora, e mencionaram também que teve uma amostragem, né, vocês selecionaram a quantidade de clientes específicos para vocês terem uma visão mais pontual para melhorar, né, o modelo de vocês. E como foi? Eu quero saber como é que esses clientes se comportaram, como eles reagiram, né, quando vocês... Porque, pelo que eu entendi, vocês fizeram a satisfação do cliente online e presencial com QR Code. É isso? Foi, exatamente, foi isso. E como foi a aceitação dessa amostra, desses clientes, né, testadores? Assim, a Jamile já falou um pouco aí do perfil dos clientes do atendimento presencial que foram testados, né? A gente queria ter testado com mais clientes, mas a gente só conseguiu testar com 5 clientes. E aí, ali na entrevista, ficou evidenciado que muitos, a maioria, né, foi bem receptivo ao modelo, né, a proposta que foi feita, e um ou outro não gostou muito. E aí o modelo do delivery, né, foi também feito para 5 clientes. Ah, entendi. E nesse caso aí, vocês testaram, a senhora acabou de falar que um ou outro não gostou muito. Eles têm oportunidade nessa pesquisa de manifestar essa satisfação ou esse incômodo? Tem na sim, pesquisa em si? A pesquisa, o formulário do Google Forms, que foi feito pela Arliana e com auxílio da Jéssica, ele tem uma pergunta que a resposta é aberta. Então, o cliente ele pode dizer o que é que ele está achando daquela proposta, daquela forma que está sendo feita aquela pesquisa. Entendi. Então, vocês optaram por múltipla escolha e por pergunta aberta. E aí, ele fica à vontade se ele quiser expor a opinião ou não. Isso aí? Foi até uma sugestão do Isaías, que naquela entrevista que a gente fez da testagem, colocar essa pergunta, né? De qual tipo de pergunta os clientes preferiam, se múltipla escolha ou aberta. E aí os clientes opinaram e a gente foi fazendo esses ajustes. O ajuste que está faltando mesmo fazer é essa questão mesmo de como o QR Code chega ao cliente. Se só um display, principalmente o cliente do atendimento no salão presencial. Se vai ser um display, como vai ser? Se só o display ou se de outra forma. Então, na verdade, vocês observaram esses ajustes, mas vocês ainda não modificaram. Não, a gente não teve tempo, até porque a gente não tem certeza se é isso mesmo o ajuste que precisa ser feito. A gente viu que teria esse encontro agora com você, e aí a gente falou lá no encontro, a gente conversa para ver se vai ou não fazer esse ajuste. Vamos ajustar sim, dona Patrícia, vamos, né, melhorias, e o importante é essa perspicácia de vocês, né, vocês conseguiram, apesar da correria no dia a dia, vocês conseguiram observar que precisa ajustar, precisa melhorar, né, até porque a ideia é que o cliente, né, esteja tão à vontade ao ponto de responder, né, o chamado de vocês para que aconteça uma melhoria no restaurante. Sim, sim. É importante. E é importante também, a gente estava comentando aqui, eu acho que quem quiser comentar sobre isso que eu vou falar agora, esse modelo que o Ali, né, o Sebrae trouxe, é interessante porque a gente ficou pensando, já pensou, a gente faz isso e não dá certo? Mas como tem essa testagem, a gente está vendo o que pode dar certo, o que pode dar errado, e aí a gente não vai implementar no macadâmia, né, para gastar, a gente vai implementar para melhorar. Exatamente. Então, pessoal, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, aí eu vou precisar abrir a minha tela, e eu preciso que vocês digam se estão vendo ou não, porque eu não vou conseguir ver a carinha de vocês, tá bom? Tá bom, Bruna. Pode ir fazendo aí que a gente está aqui acompanhando, não é, equipe? Pronto. Todo mundo acompanhando. Tudo bem. Aí eu compartilhei agora, vocês só me informam se está ok. Não está aparecendo ainda, Bruna. Veja aí.
Vai Não, aparecer agora. vamos ver agora. Foi. E agora? Tudo Agora ok? sim, Não? tranquilo. Então, estamos vendo. Agora sim. Pronto, vou melhorar aqui para ver se fica pronto. E agora? Melhorou bem, né? Sim, Bem, aqui nós fizemos, né? Vocês estavam me falando, eu estava prestando atenção, a cada um estava mencionando, né? As suas perspectivas. E aí eu fui, né? Porque tem aqui o sistema, eu preciso alimentar o sistema que o Sebrae pede. E aí, dona Patrícia, eu vou precisar que a senhora me diga se foi isso mesmo, que, né? A conclusão que eu cheguei se condiz com o que vocês fizeram, tá bom? certo. Eu falo sim, se tá ok ou não. Bem, aqui no monitoramento que nós fizemos do modelo, vocês identificaram para mim a solução, né? Que foi o modelo que vocês acharam conveniente para o momento. E que foi a implementação da pesquisa de satisfação. É isso mesmo? É isso mesmo, foi isso que a gente fez. Ok. E quando escolheu o tipo de modelo, vocês mencionaram que foi a pesquisa de satisfação com o QR Code na mesa, né? Isso, Dentro do restaurante. isso. E também vocês testaram virtualmente porque vocês fazem o delivery, ok? Sim, sim. Quando nós fizemos os testes, vocês falaram de ajustes e mencionaram que tiveram as dificuldades, né, ali para encontrar qual ferramenta melhor, né? A Jéssica mencionou a questão do papel, mas aí depois a Helena falou, não, porque não utilizamos o Forms. E aí eu coloquei aqui que vocês tiveram dificuldades apenas sobre as ferramentas para escolher qual que seria melhor. Isso, a gente Ok? teve essa dificuldade de escolha no início, mas depois a gente seguiu. Pronto. E quando vocês começaram os testes para a gente saber como fluiu, né? Vocês me falaram que foi tudo ok. Teve a participação, né, dos clientes. Vocês até destacaram que fizeram uma amostragem. Apesar de ter resistência de alguns, vocês entenderam que fluiu. Sim, fluiu. Algum cliente ou outro teve uma certa resistência, mas não foi algo que empatasse, não. Foi assim de maneira Impedisse, né? fluida. Foi. Ok, tá bem. E aí depois, né, para saber, vocês testaram, vocês escolheram aquelas amostras, né, os clientes testadores, e vocês me falaram que foi aceita, né, mas que precisa ajustar algumas coisas, melhorar alguns pontos, e aí foi aqui o que eu achei que contemplaria a questão de monitorar a validação. É isso mesmo? Isso mesmo, Bruno. Exatamente assim. Foi aceita, mas precisa daquele ajuste que a gente conversou, né? Sobre a questão da disponibilização do formulário. Pronto. Então, já que já fizemos toda essa perspectiva, esse apanhado, né, do que foi o monitoramento do desenvolvimento do modelo, agora a gente vai... Lembra no encontro 3, em que a gente priorizou um problema, né? E aí tinha alguns outros problemas que a gente conversou que vocês poderiam organizar melhor depois, para encontrar soluções. E até fizemos um plano de ação todo coloridinho, que Sim. Vocês lembram, né? Sim, a gente lembra assim, que aí cada um ficou com uma responsabilidade, eu coloquei umas datas. Isso a gente mesmo. vai precisar dar uma olhadinha nisso mesmo, Bruno, porque tem algumas alterações. Pronto. Então, dona Patrícia, vamos atualizar ele hoje junto com a equipe aí para saber o que foi, para ver se tem uns ajustes. Eu vou mudar aqui e aí vocês me dizem se estão enxergando bem. Estão enxergando? Sim, Excelente. Excelente. Ok. Aqui temos, naquele encontro lá, tivemos o plano de ação em que vocês, né, me falaram, né, os temas, quem ficaria responsável, qual ação, e aqui agora a gente vai ver o que aconteceu, né, se precisa ajustar alguma coisa, se mantém, e também a gente coloca aqui esses ajustes que vocês me falaram acerca do modelo escolhido. Tudo bem? Ok, tudo bem. Pronto. Dona Patrícia, diante do que nós já fizemos até agora, né, nesse plano de ação, sobre outros problemas que a gente identificou, qual que foi implementado aqui? Teve algum que vocês conseguiram realizar? Bruno, a gente vai ser sincero para você, a gente não conseguiu, assim, implementar nenhum, não. Tem alguns que a gente já começou, mas para estar implementado com esse tempo que está aí escrito aí nesse quadrinho de ações, não.
Então, pela correria, não deu. Não deu. Eu acho que o único que a gente tentou, assim, mais ou menos começar, dona Patrícia, foi o de mudar as mesas, né? Mas aí depois a gente não conseguiu terminar no fim do expediente e tal, mas a gente mudou uma ou duas, assim, mas a gente não finalizou, embolou com outra atividade, aí a gente não terminou, não foi, dona Patrícia? Foi exatamente isso, bem lembrado, Jamila. Ó, Bruna, você vai perguntando aí os temas, né? Você vai fazer assim, e aí eu já vou delegando para cada um, porque já tem até o nome deles ali mesmo, como responsáveis, porque esses dias eu estava meio atarefada, não estou nem muito indo no restaurante. Então, vamos fazer assim. Dona Patrícia, a gente coloca aqui, modifica, a senhora deixa como tá, e aí, ó, Bruna, eu vou tentar, porque, de certa forma, se olharmos aqui, vocês estão no prazo, né? Tem como cumprir ainda, ó. Estão conseguindo ver? Né? Mas então, a gente... Vale. Jéssica e Arliana. Coloque mais uma pessoa aí, porque aí coloque Jamília aí também, porque aí já aumenta, né? No marketing e vendas. Isso? Sim, pode ser. Tranquilo. Aí, então, vamos, para deixar claro, a gente, ó, o plano de ação que nós fizemos dos problemas que identificamos, mas não priorizamos, fica como está para a senhora tentar implementar quando tiver organizado direitinho. É assim? Entende certo? Sim. E aí agora a gente vai delegar as funções para os ajustes do modelo que vocês testaram, ok? Ok. Pronto. Bruna, oi. Eu estava conversando com o Isaías lá na cozinha, né? Sim. E a gente comentando como cada indicador desse tem a ver com aquilo que a senhora conversou com a gente lá no início, quando apresentou os indicadores, que às vezes a gente vai melhorar em um e acaba implicando em 2, em 3 outros indicadores. E aí o Isaías falou alguma coisa bem interessante em relação a isso, não foi, Isaías? Cita aí pro pessoal. Sim. Exatamente, Eric. Então, é nisso que a gente estava... Na verdade, eu tinha apresentado para Eric a minha dúvida, né? Como eu fico muito lá na cozinha, e estou muito preocupado em saber também como está o nível de satisfação do pessoal, e com base nesse nível de satisfação do pessoal, eu posso verificar aqui como está se dando o nível de qualidade do que eu estou produzindo, né? Então, tem muita relação, né, dona Bruna? Então, a gente está justamente analisando isso. Então, se os indicadores lá de satisfação forem satisfatórios, eu acho que isso aí vai já estar demonstrando que o nível da qualidade do que eu estou, né, do meu trabalho, está bom. Né, dona Patrícia? Eu fico até bastante preocupado com isso, em saber se o pessoal está gostando ou não. Então, com base nessa orientação e nesse esclarecimento sobre os indicadores, eu posso agora ficar sabendo se eu estou trabalhando bem ou não, né? Então, é isso mesmo, Bruno. O Isaías, ele está, assim, bem empolgado na expectativa de chegar a esses indicadores para ele saber qual atitude ele vai tomar, o que ele vai fazer, né? Isso mesmo. Na cozinha. Porque, no final das contas, todo mundo ajuda, né? Cada função, e aí consegue ter melhorias palpáveis no negócio. Isso é muito bom. O interessante é que, no todo, né, a gente percebe o indicador mais importante, que é a de produtividade do restaurante Dona Patrícia, né? Exatamente, Isaías. Sim. Mesmo. O engraçado é que algumas coisas a gente precisou, por exemplo, fazer reunião, a gente precisou fazer algumas coisas que o indicador que a senhora comentou no início, a gente começou a perceber que tinha muita coisa já no início que a gente não fazia. E a gente sentou para conversar, a Dona Patrícia chamou a gente para conversar, para poder definir algumas coisas, a gente tem mudado até a cultura aqui dentro da empresa, só por conta desse tipo de apoio do Sebrae. Nossa, ouvir é muito bom. O comprometimento da sua equipe, Dona Patrícia, sabe? A vontade de melhorar. Isso é o mais importante. E para a gente, né, do Sebrae, eu como agente de local de inovação, isso faz com que a gente queira cada vez mais contribuir para que vocês, né, continuem com essa vontade de melhorar o negócio, né, e contribuir, de certa forma, para o bem-estar de cada um, né, e isso é muito importante. Sim, é primordial isso aí. Dona Patrícia, pra gente. oi. Estou te ouvindo bem baixinho.
primordial isso aí para o macadâmia, para a gente. Isso mesmo. Esse processo. Então, vocês me falaram aí que o tema que vocês querem, como a gente vai colocar no plano de ação, seria o marketing e vendas. Isso, dona Patrícia? Isso, porque essa questão da disponibilização da pesquisa de satisfação, que foi a questão que a gente ficou do ajuste, né? E desse processo do... Então, vamos colocar o que vocês decidiram como uma ação, né? Então, a gente vai disponibilizar pesquisa de satisfação através de outros meios, é isso? Isso, através de outras mídias sociais. Desculpa, dona Patrícia. Não, sem problema, é porque... Eu estou toda engajada, né? Sim, é porque essa parte está mais direcionada a Jamile e a Eric, que são os garçons, e a Arliana, que é a recepcionista. E aí, se você quiser se direcionar para eles, tranquilo, Bruna, tranquilo. Okay. Aqui não tem essa coisa, não, de quem é dono, quem é... Não. A senhora tem uma equipe muito engajada. Parabéns, não perca isso. Pronto, então aqui vocês me falaram que a ação é disponibilizar, né, mais, e a responsabilidade a senhora falou que seria a Jamile, né, os garçons. Isso, a Jamile, o Eric. Ok. E a Arliana. Vou deixar a Jéssica e o Isaías de fora dessa aí, porque eles já estão muito atarefados. Isaías, mesmo a senhora lembra, né? Na outra reunião. Sim. Ufa, que bom, que bom. Como ele está passando lá na entrega das quentinhas, do delivery. Então, vamos poupar ele. Tudo bem, dona Patrícia. E a Arliana, isso que é a recepcionista. Isso, na recepção. Confere. É exatamente isso. Vamos colocar uma responsabilidade aqui. Pronto. E aí, então, como o indicador, tipo de ação que a gente vai ser da própria empresa, né? Que vocês só vão procurar formas. É isso mesmo? O recurso é 100% aqui do Macadâmia mesmo. Ok. Gente, Isso, o recurso, nós que tentamos implementar, né? Um tentou ajudar o outro, um estudou. A Arliana tinha uma noção de formulário, ela ajudou com forms, então ficou tudo para a empresa. Jamile foi na casa da mãe, imprimiu lá todos os coisas da pesquisa de satisfação para pôr na mesa. Ai, gente, vocês são demais. Envolvi todo mundo, até minha mãe. Minha mãe falou, menino, o que é esse negócio? Eu falei, calma, deixa eu ajudar a dona Patrícia, depois eu resolvo aqui com a senhora esse cartucho. Você tá vendo aí que é aquilo que eu tenho, né, Bruna? Elas são excepcionais, maravilhosos. Uma preciosidade. A senhora tem tesouro aí. Exatamente. Então, o tipo o indicador que a gente vai vincular aí seria o faturamento bruto? Podemos colocar assim? Sim, pode ser, isso mesmo. É até bom que já vai vendo, né, os índices, os indicadores que a senhora falou naqueles primeiros encontros. Eu estava até conversando com a Jéssica, que a gente vai ter que pegar essas informações para passar para a senhora, né, Bruna? Eu vou falar isso aqui no próximo encontro. Eu vou falar direitinho o que a senhora para trazer para mim no próximo encontro, tá? Tá bem, dona Bruna. Então, como forma de viabilizar, vai ser recursos da empresa, algum subsídio, como é que seria isso? Vai ser da própria empresa, né? Vocês colocaram. Sim. Eu estou baixando aqui, gente, porque tá tão pequenininho para mim, deve estar para vocês também, né? Tá bom aqui. Mas tá dando para ver. Que bom. Eu acho que dona Patrícia só vai precisar comprar os negocinhos para poder apoiar em cada mesa, né? No centro da mesa.
Como é o nome daquele porque mesmo? agora vocês colocaram um apoio provisório, né? Porque é para testar, né? É, para fazer a testagem. E vai ter que colocar um em cada mesa, a gente tem pouco ainda. Mas é pouca coisa. Uma opção também, pessoal, vocês pensaram em colar? Como que é a mesa de vocês? É transparente aquela É de toalhinha? madeira. Aí ela dobra e eu e a Jamile tira, coloca lá fora. Porque a espaço interno da empresa é um pouco pequeno. É porque quando eu fui lá, assim. estavam arrumando, sabe? Então eu entrei e não vi ela, sabe, arrumadinha, não vi o salão aquele dia mesmo, Bruno, as mesas não estavam dispostas no salão mesmo, não. Foi, a senhora me disse que estavam organizando. Então, tá bom. Aí aqui, a data de início, e aí, dona Patrícia? Como é que vai ficar? Bruna, com base no que a gente já viu aí dos status das outras atividades que a gente iniciou, mas não teve conclusão e ficou esses prazos apertados, coloque março, porque fevereiro é um mês de poucos dias e a gente ainda está se acostumando com essa ferramenta, então a gente melhor colocar um prazo maior. Pronto. Perfeito. Março tá ótimo. Aí, tá vendo? Olha aí, dona Patrícia, o sorriso da Jéssica. É por conta das outras atividades também, né? Aí, verdade, fora o expediente, né, de vocês. Exatamente, tempo bom. Pronto. Então, para fechar, para concluir, a senhora acha que... Nós vamos concluir em março, né, equipe? Sim. Olha aí. Sim. Dona Patrícia já encorajando. Março? Pronto. Se for pela Liana, acho que a gente conclui semana que vem, porque ela tá doida para implementar essa pesquisa. Ela aprendeu, isso quer colocar. Mas eu acho que o Isaías está mais empolgado aí nos dois. Eu acho que a Arliana, porque ela fica ali na recepção e ela vê os outros restaurantes, não, ela recebe... Eu conversei, Dona Patrícia, com a Arliana no dia desse. Ela estava até... Arliana, comenta, Arliana, aquilo que você estava falando comigo sobre essa pesquisa tão bom que vai ser para a gente. Vai ser muito bom, vai dar um retorno super positivo. Eu estou muito animada e quero que seja o mais rápido possível, mas eu entendo que tem que ter os prazos para colocar em prática, tudo certinho, mas eu estou bem animada. Isso mesmo. Vou confessar a vocês que Isaías tá com medo, viu? Comentou comigo que eu já vi na cozinha. É mesmo, Isaías? Medo de quê, Eric? Ele tá dizendo que ele sabe que a comida dele é boa, mas às vezes ele fica com dúvida. Não foi, Eric, foi porque foi a Ariane mesmo que tinha comentado que um cliente lá na recepção falou alguma coisa, ela ficou meio preocupada em compartilhar comigo. Eu falei, olha, vamos aproveitar que vai ter essa pesquisa de satisfação aí, que eu vou saber realmente o que os clientes do restaurante estão achando da minha comida. Justamente. Mas eu ainda estou preocupado. A gente gosta disso. Bom, Isaías, eu contratei porque é 100%. É 100% o tempero. Exatamente. Aí, ó, a dona Patrícia disse, seu Isaías, então confia. Então, a Jamile, ela ouviu aí alguém comentando, não sei se foi foi quem, Jamile? Estava lá, não sei por conta, que estava estressado, falando, essa comida, não sei o quê. Mas seu Isaías, acho que foi um cliente, eu falei para ele, Isaías, olha, a maioria dos clientes chegam aqui pedindo para a gente te mandar recado na cozinha. Fala assim, quem é o cozinheiro, gente? Porque hoje esse peixe estava... Às vezes um ou outro cliente, assim, tá meio estressado, aí às vezes não é nem... Eu já disse a ele isso, né? Às vezes não é seu tempero, é a boca do cliente que tá... Né? O estresse deixa a boca meio amarga e tudo mais. O tempo... A gente não sabe, às vezes o cliente está estressado por conta de alguma coisa, veio de alguma atividade. Mas agora a gente vai saber exatamente o que está acontecendo. Isso mesmo. Falar, dona Bruna, é isso aí mesmo. O que você disse? Você falou tudo, exatamente. A gente está aqui para facilitar, alinhar as coisas, ajustar para que saia, né, o melhor atendimento possível. Então, para fechar aqui, pessoal, no plano de ação, eu coloquei aqui como não iniciado, tá bom? Certo.
E aí a gente Tá certo. organiza depois, vê como ficou. E aí, durante essas semanas, eu vou conversando com a dona Patrícia para saber como é que tá indo, auxiliando vocês, ok? E agora eu acho que a gente, na equipe, já dá para também ir dando continuidade nos outros, que a gente ficou assim, com essa que nem iniciou ainda, mas eu acho que agora já dá para a gente ir implementando essas ações aqui no Macadâmia. Todo mundo confirmando aí, viu, Bruno? Você tá vendo, né? Aí, dona Patrícia, eu vou mandar esse material para que a senhora veja, né, o que tem para fazer e esteja a par de todo o processo, cada etapa aqui, para não se perder, né, porque é bom saber. Eu vou até imprimir e colocar lá na cozinha, porque aí todo mundo... Olha isso, Isaías. E já vê, a gente já vai, o que for sendo feito, a gente já vai ticando que tá pronto, tá pronto. Eu vou parar aqui minha apresentação, porque eu quero, antes de encerrar aqui, nosso encontro de hoje, porque eu quero, né, olhar com a carinha de vocês aqui. Pronto. Bem, olha, o engajamento de vocês, dona Patrícia, o seu comprometimento, sabe, da sua equipe, cada encontro que nós estamos aqui, um ao outro, compartilhando, tem sido muito, muito maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer, sabe, o empenho de vocês em fazer cada atividade e principalmente dizer quando não deu, né? Porque às vezes não acontece sim, mas que eu tô aqui para facilitar, ajustar. Então, dona Patrícia, no próximo encontro, né, eu tenho umas tarefinhas aí. Certo. A gente vai finalizar todo esse processo, né, da validação dos testes, saber como foi esse ajuste, né, que a gente comentou agora. E também eu vou precisar de alguns dados, né, como custos variáveis, para a gente poder mensurar alguns indicadores de produtividade. E aí, durante essa semana, né, a senhora tem todo acesso, né, comigo, pode falar se tiver alguma dúvida, e aí eu esclareço. Tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço, eu fico muito feliz. Já vou acionar logo Jéssica aqui para fazer o levantamento desses custos. Mas eu tenho certeza que todos os outros olha para isso, gente, vão querer ajudar a Jéssica com essas planilhas aí para quando a gente chegar aqui no próximo encontro, já está tudo correto. Perfeito, perfeito. Não te ouço. Jéssica, eu não te ouço. Pronto, agora eu te ouço. Estava aqui esperando a senhora só sinalizar, estava aqui atenta já. Muito bem, gente. Eu só tenho a agradecer, né? Muito obrigada por estarem aqui, por nós termos chegado aqui. Nós estamos no 5º encontro, né? E vocês mantêm o engajamento. E é muito importante para o Sebrae, para a gente como está ali no dia a dia com vocês. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, dona Patrícia, equipe. Né? Bruna, a gente que agradece essa oportunidade que o Sebrae está dando para a gente, o Programa Mais Brasil, e você, como agente local, que está aqui, interesse em trazer soluções para a gente, nos mostrar o que pode ser feito. E a Macadâmia tem muito a crescer depois desse projeto. Sem dúvida, vai longe, vai longe. Obrigada mais uma vez, viu, dona Bruna? Muito obrigada mesmo. Nada, a gente se vê na próxima. Dona Patrícia, dona Bruna. Se a senhora não tocasse, a gente não estava aprendendo tanto, né? Obrigada. Nada, eu que tenho que agradecer a vocês. Porque eu estou mais, assim, distante, mas eles estão tocando, eles estão mesmo... Até no momento que eu disse, do protótipo mesmo, eu falei, eu vou desistir, mas eles não deixaram. Aí, muito bem, gente, vocês estão de parabéns. Então, a gente se vê no próximo encontro. Sim, todo mundo aqui. Vocês lá, ok? Sim. Tchau, até mais. Tchau. Até mais. Tchau.